Por isso hoje, irmãos, eu vou falar um assunto que para nós é básico, sobre fé. Mas eu vou falar que fé é também para nós, que somos pecadores, não deixa de ser desafio. A fé nos lança muitos desafios, muitos, por sermos pecadores. Eu vou basear minha pregação no capítulo 11 de Hebreus, mas eu só vou ler um versículo, para não cansar os irmãos. Mas toda a pregação vai estar baseada em Hebreus 11. Depois em casa, você pode ler, pode ver, pode, como é que fala? Conferir. Você não chegou. Ele veio. Chegou na hora da pregação. Chegou na hora da pregação. Você teve uma esquerda para ele. Ele andou bastante, né? Ele está cansadão. O Celso também andou bastante, né? Ele andou bastante. Teve uma hora que ele foi para o lado lá, não voltava mais. Será que aconteceu alguma coisa? Eu fui ver lá e ele já estava voltando. Estou preparado para voltar a jogar de novo. Glória a Deus. Então, eu vou só ler Hebreus 11:6. Porque todo o capítulo 11 fala sobre fé. Inclusive a grande definição de fé, logo no versículo 1 de Hebreus, e dá aquela famosa definição de fé. Mas eu vou ler o versículo 6. Então, Hebreus 11:6, que diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Só se aproxima de Deus quem crê, quem tem fé. Uma coisa que muito me preocupa é uma palavra que Jesus disse no Evangelho. Porventura, quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus voltar, quando for para a consumação de todas as coisas, porventura achará fé na terra? E às vezes a gente pensa um pouquinho nessa questão de fé e a gente olha ao nosso território e às vezes a gente olha para nós mesmos, hein? Não podemos deixar de olhar para nós mesmos. Como é que está a minha fé? Como é que estou eu diante de Deus? Como é que estou eu diante daquilo que a palavra de Deus me orienta? Isso me preocupa porque a fé, que, como nós vemos aqui, capítulo 11, é certeza do que se espera e convicção do invisível, ou seja, convicção de Deus, que é invisível e que fez todas as coisas visíveis, como diz o texto de Hebreus. Sem a fé, ninguém é salvo. Mas também, uma coisa que, ao mesmo tempo que eu fico preocupado quando Jesus diz sobre fé, mas ao mesmo tempo me dá uma alegria, um consolo saber que, lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus, ela nunca esteve tão disponível para nós, não para nós, como está hoje. Graças a Deus, inclusive, é muito difícil uma pessoa que crê não ter uma ou mais, até mais de uma Bíblia.
na sua casa? Várias versões. Tem uns que tem mais, uns que tem menos. Eu como estudioso da palavra de Deus e tudo mais, tenho muitas versões da Bíblia, até no original, eu estudei, todas essas coisas. Mas nós temos uma facilidade. Inclusive, se você quiser pegar na internet uma versão da Bíblia, você tem aqui na palma da sua mão. E é muito mais fácil procurar. Por exemplo, antigamente, quando não tinha internet, né, o pessoal vinha para a Bíblia, abram no livro de Abacuque, abram no livro de Joel, no capítulo tal. Aí o pessoal fica procurando. Quem não tinha familiaridade com a Bíblia, penava, né? Os mais antigos aí, Mineiro, Claudinho, sabe, aí você já não tem esse problema, você já nasceu no meio, né? Já nasceu nesse meio. A minha geração foi a geração da mudança. A gente viveu o antigo e está vivendo o novo. Então a gente tem que se adaptar. A nossa geração é aquela que se adapta, né? E vive os dois. Então, a geração de hoje ela só viveu o novo. Mas muito me alegra porque nós temos essa facilidade. E ouvindo, e eu sempre falo para os irmãos, esse ouvir é ouvir, entender, aceitar e pôr em prática. Mas ao mesmo tempo me preocupa porque, por causa daquilo que Jesus disse, que mesmo com tanta facilidade, as pessoas não estão praticando a palavra de Deus. Isso é problema. E praticar, aceitando como verdade e pondo em prática, é fé. E daí você acredita em tudo aquilo que a Bíblia orienta. A Bíblia fala isso. Eu acredito nisso. Em nome de Jesus. E aqui em Hebreus, no capítulo 11, ele fala sobre fé e vai falar de algumas coisas, sobre a história bíblica. Ele vai falar de alguns exemplos de fé. Alguns exemplos de fé. Por exemplo, ele começa falando sobre Abel, fala sobre Moisés, fala sobre vários exemplos. Por exemplo, Abel, ele vai falar que Abel ofereceu um sacrifício maior do que o seu irmão Caim. De Caim, movido de inveja, foi lá e matou o seu irmão. Porém, mesmo depois de morrer, aquilo que Abel fez ainda estava diante de Deus. Que Deus falava, a voz do sangue do seu irmão ainda coisa. Ou seja, estava diante de Deus. Ele fez com fé. Então, aquilo que nós fazemos com fé diante de Deus, Ele não esquece. Graças a Deus, aleluia. Deus não esquece. E vai falando de vários exemplos. Por exemplo, Enoque. Dá para imaginar uma pessoa que nasceu em pecado. Olha só. Nasceu em pecado, igual a gente. Igual a gente. Buscar tanto a Deus, a ponto da Bíblia falar que ele andava com Deus e Deus o tomou. Foi trasladado. Não passou pela morte física. Esse não foi o único exemplo. Um outro exemplo foi Elias, né? Que foi levado. E olha que Elias, a gente tem mais histórias sobre ele. Até algumas falhas dele, né? Ele ficou com medo, tal. Mas mesmo assim, Deus levou em consideração a fé. Ainda bem que Deus leva em consideração a fé. Sabe por que porque Deus leva em consideração a fé? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo.
por causa da obra de Cristo que pagou o preço do nosso pecado. E aí, como diz a palavra de Deus, então, a todo aquele que crê, o seu pecado está lá no mar do esquecimento, no abismo do esquecimento. E Deus só vai levar em consideração o que você faz com fé nele. Se não fosse assim, cairia em outro texto da Bíblia. Se Deus, nos profetas, se Deus fosse levar em consideração as nossas iniquidades, ninguém sobreviveria, ninguém estaria no céu, ninguém seria salvo. Mas por causa de Jesus, Ele considera a nossa fé. Aleluia! Então imagine Enoque, Elias, que apesar de tudo, Deus viu a fé e nos transformou. Noé, a Bíblia diz que Noé andava com Deus também. E imagine uma coisa que o ser humano tem, e a gente, como cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado, é que é o seguinte: nós fomos feitos por Deus para sermos sociáveis. Tanto que a Bíblia, quando criou Adão, falou: não é bom que o homem esteja só. E não com relação só à questão de ter uma esposa para reproduzir, para ter uma família. Não é só por causa disso, mas o ser humano, nós dependemos uns dos outros em praticamente quase todas as coisas. Dependemos de Deus, lógico, mas Deus nos fez nós precisarmos uns dos outros. E por essa necessidade, por sermos pecadores, muitas vezes nós deixamos que o mundo, as circunstâncias externas, tenham uma influência sobre nós. Às vezes são influências boas, às vezes são influências ruins. Por exemplo, vou só citar, não vou olhar nada, mas nós estamos vivendo aí uma época de Copa do Mundo. O brasileiro, ele tem a cultura do futebol, por quê? O futebol, o Brasil, desde sempre foi um país mais pobre e tudo mais, e a diversão das crianças sempre era o futebol. O que fazer? O que virava uma bola? Qualquer coisa. Pegava um papel, amassava, pegava meia velha, fazia bola de meia, e aí saía brincando. Futebol. E dava para participar todo mundo, Essa é a questão. Então, é uma característica do ser humano, socialização, então as molecadas todas de casa. E, por causa disso, o futebol caiu nas graças do povo brasileiro. O Brasil tem uma cultura ligada muito ao futebol, que influencia tudo. Já disse aí, é a época de Copa do Mundo. Agora, Noé, na época dele, a Bíblia diz que o homem havia se corrompido de tal maneira que todos os pensamentos do seu coração eram maus, mas não influenciaram a fé de Noé. Mais um exemplo. Será que você é facilmente influenciado para o mal ou para o bem? Ou se o mal consegue, às vezes, tirar a sua fé? Faça uma pergunta para você mesmo, precisa responder. Noé, ele não só não se deixou influenciar, mas por causa dele, Deus continuou o seu plano de salvação da humanidade. E aí, aqui no capítulo 11, vai falar de muitos aqui. Abraão, Isaac, Jacó, José. Imagine. Aí já está com 14. Tá próximo, vai. Daqui a pouco você está com 17 anos. Imagine você com 17 anos e os seus irmãos te venderem como escravo, você ir numa casa, trabalhar como escravo,
ser injustamente acusado, ser preso e ficar passando tempo na prisão sem ser culpado e ainda assim manter sua comunhão com Deus a ponto de dar a interpretação de 2 sonhos lá dos servos de Faraó. O jovem José não deixou que o mundo, as circunstâncias influenciassem a sua fé. E aí vai falando, né? Moisés, Josué, Raabe, Gideão. A Bíblia tem muitos exemplos de fé. Exemplos de fé que tiveram desafios na sua vida. Ah, pastor, eu também tenho. Todos nós temos. Nenhum ser humano pode falar assim: ah, minha vida ela é tão sem graça, não tem muito desafio, ela é muito sem graça. Não, a vida de qualquer ser humano daria um filme, vamos dizer assim, né? Como o pessoal costuma falar aí, um filme de muita emoção, de superação e muitas coisas. Nós temos isso. E esses nomes que a palavra de Deus nos colocou aqui, como exemplos de fé, não são nomes para que nós fiquemos nos comparando, mas são nomes para que nós nos inspiremos a continuar firmes na fé em Cristo Jesus. Aleluia! Por que comparação não é bom na questão de fé? Vou dizer para os irmãos. É natural, quase para o pecador, comparar-se. Sim ou não? Não tem nem que estar se comparando. Por exemplo, falando de futebol, quando você era criança, você gostava de jogar futebol. Mas vamos supor que você era um jogador mediano. E tinha um amigo seu que era um excelente jogador. Você se comparava com ele, se comparava. Puxa, eu queria ser igual ao fulano. Mas quando a gente fala de comparação, quero falar de comparação e inspiração, tá? Comparação de fé não é algo ideal, porque na comparação você compara o momento. Como você está, ou como você é hoje, e vai comparar com Moisés. Puxa, como eu estou hoje, e como Moisés, não tem comparação, viu? Eu sou um coitado mesmo, eu começo a ter inveja, começa a se menosprezar, e esquece que Deus na sua palavra, Ele nos amou incondicionalmente para quê? Para que você vivesse de fé em fé, para que você crescesse na fé. Então, quando você olha para Moisés e vê o exemplo dele, não é para você se comparar com ele, mas é para você se inspirar nas ações de fé dele, para você crescer na fé em Cristo Jesus. Amém? Por isso que não dá para eu chegar aqui, eu vou comparar agora a minha fé com a fé do Tarcísio, aí eu olho, puxa, o Tarcísio tem mais fé que eu, mas eu também. Não. Se eu me comparar com ele, logo eu vou ter inveja dele. Ou não? O pecador é assim. Mas quando eu olhar para ele e ver que ele tem mais fé que ele, o que eu tenho que fazer? Não. Eu preciso ter mais fé. Mas é porque eu sei que ele ora bastante. Eu sei que ele busca mais. Então eu vou me inspirar na fé dele e vou orar mais, vou buscar mais. E é por isso que a Bíblia coloca esses nomes lá, no capítulo 11, sobre fé. E o nosso maior desafio é andar, como diz a palavra lá em Romanos e em Abacuque, andar de fé em fé.
Fé em fé. Por exemplo, aqui está falando, né, no capítulo 11, fala sobre a definição de fé, certeza, convicção. Fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que temos que obedecer a palavra de Deus. Mas o grande desafio é você se inspirar nesse nós e andar de fé em fé, sabendo e crendo, tendo mais fé dia a dia naquilo que a própria palavra de Deus está dizendo. Por exemplo, versículo 10, versículo 13, versículo 16 vai falar sobre uma pátria superior. Cantamos o céu, o reino do céu, há mansões celestiais feitas por Deus. Como ele fala aqui, somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. E nós só vamos aceitar isso de verdade, aceitar e andar e pensar e praticar conforme esta verdade, se tivermos fé nisso. E esse é um grande desafio, a fé. Você viver aqui na terra como peregrino e estrangeiro, sabendo que aqui tudo passa. Tudo passa. Inclusive as coisas ruins. Inclusive as coisas ruins. Graças a Deus, amém? Graças a Deus. E aí o capítulo ele fala, e dando esses exemplos de fé, eles falam: olha, nós vamos viver nessa terra, queira você ou não, tribulações, como Jesus disse, coisas boas e coisas ruins também. Porque ele vai falar, por exemplo, eu vou assim dar no geral. Por exemplo, tem pessoas que tiveram fé, subjugaram reinos, ele diz ali. Mas também teve outros que foram presos com algemas e prisões. O próprio Senhor Jesus Cristo, nosso maior exemplo, ele morreu por nós, sofrendo, e de uma morte horrível e terrível, era a morte de cruz. Depois de apanhar uma noite inteira, ser açoitado, humilhado, injustamente. Ele fez isso por amor a mim e a você, amém, aleluia. Que nós daqui a pouco vamos comemorar, vamos lembrar isso que Jesus fez por nós, a ceia do Senhor, aleluia. Aleluia. Então, vai falando aqui de coisas que podem acontecer conosco. Outra coisa que ele fala: muitos, quem tem fé, pratica a justiça, mas mesmo assim, muitos foram torturados. Muitos obtiveram promessas, por exemplo, Abraão, você vai ter um filho, tá? Teve Isaac, obtiveram promessas. Mas muitos também ficaram necessitados. Por exemplo, eu citava aqui Elias. Elias, ele profetizou, no final ele não passou pela morte, mas ele ficou necessitado, ele tinha o mínimo. Primeiro lá, na beira do rio, um corvos ou urubus, né, se você quiser falar, traziam a comida para ele, Deus mandava comida para ele. E as roupas dele eram simples, né? Simples, né? Couro, de peles. Outros, por exemplo, eu vou falar aqui, vocês vão lembrar, fecharam boca de leões. Lembra de Daniel, lançado na cova, leões, famintos, e ele venceu. Os leões não fizeram nada com ele. Glória a Deus. Mas também teve outros que foram apedrejados. Estevão teve a visão: eu vejo o Filho do Homem à direita de Deus. Logo em seguida, apedrejaram ele e ele morreu. Apedrejaram. Aí ele vai falando aqui: alguns extinguiram a força do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra, né? Outros foram afligidos, um
escaparam da espada, outros foram mortos pela espada. Alguns se tornaram fortes, outros foram açoitados. Enfim, alguns até ressuscitaram mortos. Elias e Eliseu, e depois Pedro, no Novo Testamento, Jesus, Paulo. Mas ele fala aqui, teve alguns que foram cerrados ao meio. Segundo a tradição, sabe quem que foi cerrado ao meio? Alguém lembra aí? Foi o profeta Isaías. Mas ele não foi cerrado ao meio, como a gente imagina. Foi um pouco mais terrível. Dizem que nessa época, e depois também, já aconteceu isso muitas vezes na história, colocavam ele dentro de um tronco oco e não cerravam ele assim. Cerravam daqui para cima. Cerravam assim. Imagine a dor. Imagine a dor. Cerrado ao meio. Cerrado ao meio. Então veja que todos eles tiveram seus desafios de fé, assim como nós temos o nosso. Mas, quando nós olhamos para esses exemplos que a Bíblia, que a palavra de Deus nos mostra, nós não podemos falar assim, fazer essa comparação. Não, comparação não é boa. Mas nos inspirarmos, sim. É diferente. Sabendo que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, e o seu Filho veio e morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ir para o céu, para que nós fôssemos peregrinos e estrangeiros na terra, como diz o texto de Hebreus 11. Essa inspiração deve fazer com que a gente almeje, pense a todo instante, mesmo durante as tribulações. E isso é difícil, hein? Quando você está dentro da tribulação, eu sei que é difícil. Eu sou igual a vocês, eu sou um ser humano pecador. Quando você está doente, como é difícil você pensar, né? Você ter um pensamento que te tire daquele mal, daquele sofrimento e te eleve para o Senhor. Mas é o que nós devemos fazer sempre. Mesmo os mais homens de grande fé, por exemplo, vou citar aqui um deles, e eu creio que foi um homem que, em matéria, depois de Jesus, foi um homem que realmente teve assim, a sua vida muito provável. Falando de Jó. O próprio Deus falou, testemunhou dele. Falou, olha, falou para Satanás, você viu o meu servo Jó? Como temente a Deus? Aí Satanás desafiou a Deus. E Deus sabia que Jó iria vencer. Então, tá bom, está na tua mão. Ele perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos. Você é pai, você é mãe, você é avô, avó. Imagine perder todos de uma vez. Todos. Que dor você tem. Mas depois não bastou. Ainda perdeu a saúde. A própria saúde. E depois, como se não bastasse, eram alguns amigos que teoricamente era para quê? Era para que eles consolassem Jó. E o que eles fizeram? Acusaram mais ainda. Aí Jó, lógico, naquele estado, ele falou, ele amaldiçoou o dia que nasceu, ele falou, lógico, tomado pela dor. Mas não
deixou a sua fé. Ele até questionou Deus, por que primeira coisa quando acontece uma coisa ruim com você, qual é a primeira coisa que você faz? Deus, por que eu? Você faz ou não faz isso? Se você não faz, um dia você já fez. Mas a gente questiona. Mas Deus sabe que nós somos o que nós somos, né? Tem um salmo que diz, né? Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O próprio Senhor Jesus Cristo sabe. Ele diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe da nossa fraqueza. Por isso que Ele tem misericórdia e nos ama. E graças a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, todos esses exemplos são para nos inspirar para os desafios de fé que nós temos. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, teremos desafios para a nossa fé. Teremos. Mas nós precisamos nos fortalecer nele para vencer. E é nele que nós vencemos. Só Ele, só Jesus, só em Jesus. Como anda a tua fé? Como andam os seus desafios? E como você tem se comportado diante dos desafios que o mundo, a carne, o diabo, e que Deus permite que aconteçam para você? Como é que você tem estado diante deles? Qual tem sido a sua reação? Irmãos, todos nós temos desafios e que nós não podemos negligenciar nenhum, e nem menosprezar o desafio do meu irmão. Se o seu irmão está com uma dificuldade que talvez você já tenha passado, que lógico, cada um está vivendo um momento da sua vida. De repente, você viveu uma coisa lá e em nome de Jesus você venceu. Mas aí passa um tempo, teu irmão está sofrendo algo parecido. Você não pode chegar para o seu irmão e falar, isso aí não é nada, isso aí você faz, isso aí. Não. O que você faz? Irmão, estou contigo, eu vou orar, eu vou interceder para que o irmão vença isso. Porque dependendo de quem nós somos, de como está a nossa fé, tem coisas que às vezes, por exemplo, para mim pode ser difícil, mas para o céu isso é muito fácil. E vice-versa. Tem coisas que podem ser difíceis para ele e para mim muito fácil. Mas jamais podemos falar, não, peraí, eu vou, Céu, você está nessa dificuldade? Vou orar para você. Eu estou com essa dificuldade, ore por mim também. Não menosprezemos ninguém. Amemos uns aos outros. Aleluia! E a fé, e esta fé que vai fazer com que nós possamos resistir a essas tribulações, resistir aos males, porque quando você resiste, quando você permanece na fé, você cresce na fé, e aí você cumpre aquilo que diz a palavra de Deus. Nós andamos neste mundo de fé em fé. É uma fé por adquirir um pouquinho mais de fé. Aí daqui a pouco vem outro problema, outro desafio. Aí você vai, daqui a pouco Deus te deu a vitória. Você adquiriu mais fé. Por isso que os desafios que você está tendo hoje, lógico que o desafio de hoje talvez seja o pior de todos, não é? Sempre é. Parece que é o pior de todos. O desafio que você sofre hoje. Mas pense de quantas coisas, problemas você foi vitorioso em nome de Jesus.
você já venceu, que você já, nossa, aquela época eu lembro que estava bem difícil aquela época, Deus me deu vitória. Se Deus me deu vitória lá e Ele continua me amando, vou conseguir essa vitória hoje de novo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. É isso que nós precisamos entender. É pela fé que nós vamos resistir, vamos vencer os desafios e vamos usar outros exemplos, sejam exemplos bíblicos, ou às vezes exemplos próximos a gente, ou às vezes um irmão próximo a gente que venceu. Vamos usá-los não para nos comparar, mas para nos inspirar. Então, não use os outros para se comparar, use para se inspirar a vencer, em nome de Jesus. Aleluia! Então, fé não é para comparação, é para inspiração. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Quero convidar o irmão a ficar em pé. Eu quero fazer uma oração específica. Uma oração justamente para nós buscarmos mais. Eu quero agora que você feche os olhos, curva sua fronte, mas pense agora. Como é que está a tua fé? Como é que está o teu dia a dia com Deus? Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Ele? Você tem ouvido? Você tem obedecido a Deus? Aquilo que a sua palavra nos orienta? É uma questão tua e Ele. Mas se você, e normalmente a gente percebe, quando a gente se faz uma autoanálise, a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados, perdoar quem devemos perdoar, e devemos analisar que, eu posso melhorar em alguma coisa. Em que você pode melhorar? Analise agora você. Eu quero fazer uma oração agora nesse sentido, para que Deus abençoe a tua vida, para que os desafios de fé que você está tendo, e ainda que vai ter, que você possa vencer em nome de Jesus, mas sempre buscando mais e mais, como nós temos o nosso desafio, e esse desafio permanece em pé, sobre palavra, oração e jejum. Eu quero fazer essa oração para que Deus derrame mais fé sobre a tua vida. Levante sua mão. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, conforme a meditação da tua palavra, nós falamos a respeito deste assunto que é para todo aquele que está ligado a Ti, que é fé em Ti. Eu peço que o Senhor derrame agora, com o Teu Santo Espírito, força, capacidade, mais fé, confiança na vida dos Teus filhos para enfrentarem os desafios que este mundo apresenta, os desafios de fé, para colocar a nossa fé em prática, para vencermos e para continuarmos andando de fé em fé, até chegar aquele dia que nós cremos que chegaremos à pátria superior, à pátria celestial, porque nós sabemos que nós temos fé, que nós somos peregrinos e estrangeiros nesta terra, mas a nossa pátria definitiva é a pátria celestial. Abençoe agora cada um dos teus filhos, Senhor, seja qual desafio eles estiverem, e fortalece-os, e dá vitória para cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Cantarmos novamente. Pode distribuir as 6. Só lembrando, os irmãos, dia 18, sábado, sem ser esse sábado, vamos
vamos ter um sábado especial lá em Cosmópolis, a partir das 17 horas. Vai ser um estudo sobre o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, perdão, o batismo do Espírito Santo. Então, depois nós podemos combinar aqui com os irmãos, quem vai poder ir, quem não vai, e aqueles que vão, se tiver jeito de dar carona um para o outro, quem puder, e a gente se arrumar desse jeito aí, né, para poder ir até lá e todos participarmos desse momento especial. Lá vai ser como a gente sempre faz lá, sempre fez, faz um momento de estudo, né, ali, 1h30, um pouco mais, um estudo mais profundo, e depois um momento lá para a gente ter uma comunhão lá, comer alguma coisinha junto com os irmãos ali. Então, dia 18, lembrando para os irmãos estão convidados, né, a igreja que vai fazer, vai bancar, né, o valor do nosso momento de comunhão ali, e apenas é um transporte para nós, para Campinas é um transporte. Se algum irmão for lá e puder levar um, levar outro, a gente combinar dessa forma. Amém? Só para saber, quantos irmãos pretendem ir nesse dia de estudo? Só para eu ter uma ideia. Quantos pretendem ir? Não vai conseguir isso? Seria bom, né? Então, vai ser um assunto que no final eu vou tentar fazer na prática. Olha, no momento que depois eu quero fazer uma oração lá para os irmãos serem batizados no Espírito Santo aqui, né? É uma questão sua e de Deus, né? Mas eu quero falar muito sobre essa questão, a importância e qual é o valor de termos batismo no Espírito Santo, né? E batismo no Espírito Santo é falar em línguas? Não, pode ser falar em línguas, não, pode ser outras coisas também. E o livro, o batismo no Espírito Santo da Igreja Unida, eu coloquei no grupo. Essa semana eu vou pôr de novo. Os irmãos deem uma lida para ficarem por dentro, em nome de Jesus. Amém? Então vamos aí, cada irmão pegando aí sua ceia do Senhor. Vamos nos preparar. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, com a frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado, não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou Jesus. Glória a Deus. Todos pegaram aí? Esse modelo aqui eu acho mais fácil do que o outro que a gente tinha, que era mais difícil também, né? Esse aqui é mais facinho. 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui, simbolizando o pão. Pão e o suco de uva, simbolizando o sangue, são símbolos. Um símbolo. É o espelho. É o espelho que.
Glória a Deus. Sem problema. Está aí? Está aí, quebrou? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É Jesus. Diabo só quer. Ele quer nos atrapalhar, mas não vai conseguir. Amém. Porque Jesus deixou que o seu corpo fosse rasgado, quebrado, por amor. E aqui está o símbolo. O símbolo é para nós lembrarmos do que Jesus fez. Tudo bem ainda? É besta. Limpa depois, limpa aqui. E é um símbolo para nos fazer lembrar. Lembrar daquilo que Jesus, por amor, vamos orar, agradecendo a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, nós estamos aqui lembrando que o Senhor deixou que o seu corpo fosse rasgado, quebrado, fosse traspassado por causa do nosso pecado. E o Senhor ali, na cruz do Calvário, o Senhor foi até o fim por amor a nós. Abençoe agora esse pão que é símbolo daquilo que o Senhor fez por nós. Abençoamos, consagramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Participemos todos. Por semelhante modo, depois de haver cerrado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então esse suco de uva representando o sangue puro de Jesus derramado por amor a nós. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, consagramos agora, Senhor, esta bebida, para nos fazer lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Um sangue puro, um sangue que somente Ele poderia ter derramado para nos purificar. E o Teu sangue, meu Pai, permaneça na nossa vida e que nós possamos sempre estar lembrando para andarmos sempre de fé em fé em direção a Ti. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Participemos. Amém? Aleluia. Bem, então, em nome de Jesus. Levante sua mão bem alto. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus, por mais este momento que tivemos aqui. Neste culto, Senhor, de ceia, neste culto onde nós lembramos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Onde o Senhor deixou-se rasgar o seu corpo, derramado pelo sangue, para nos purificar de todo o pecado. Meu Deus Todo-Poderoso, te louvamos. Abençoe agora, Senhor, o nosso domingo. Continua abençoando a cada um. E em nome de Jesus, Senhor, abençoe a nossa semana. Abençoe todo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça na vida de cada um dos irmãos. Amém. E amém. Cumprimentos. Vamos na gloriosa paz.